Oi, Peço! Oi, Peço! Eu sou a Júlia. Eu sou a Bárbara. Nós somos duas das 3 irmãs Alcântara. A Dé não está aqui, na verdade ela está ali, mas ela não vai gravar esse vídeo hoje. Nós vamos gravar esse vídeo hoje porque nós temos um assunto em comum para falar com vocês. É isso aí, Júlia. Então, porque a Débora não se encaixa, porque a Débora é uma pessoa muito comunicativa, ela é muito em relações públicas, então ela não se encaixa nesse assunto que é medo de falar em público. Solta a vinheta. Vocês ficam pensando, tá, por que vocês têm medo de falar em público? Vocês gravam um vídeo, estão conversando com milhões de pessoas que estão assistindo vocês, qual é a diferença? Então, exatamente, eu só ia fazer um complemento. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho medo de falar em público, elas pensam, mas como assim? Mas você faz vários vídeos, você é super desenvolta na frente da câmera. Eu falei, gente, é uma coisa muito diferente. Porque aqui tá eu, você, mais 2 pessoas. Então não é aquela pressão de um monte de gente olhando pra você. É diferente, é o clima, é ter pessoas humanas ao vivo no mesmo ambiente te olhando e julgando. E aqui, por exemplo, assim, pode acontecer uma edição ou outra, então vai ter nos cortezinhos se a gente fala alguma besteira. Quando você tá ao vivo, parece que é uma pressão que você não pode errar. Você tem aquele momento, você está falando com aquelas pessoas e você não pode ser não mal interpretado. Mal interpretado. Essa era a palavra que eu queria falar. Engraçado, porque é o seguinte, eu não era uma pessoa que tinha medo de falar em público antes. Eu apresentava os trabalhos no colégio, tudo normal. Eu até gostava de apresentar, sabe? Era uma coisa que não me incomodava. Daí, a partir de um tempo pra cá, assim, nos últimos anos da faculdade, eu comecei a perceber que quando chegava a minha hora de fazer a apresentação na frente, eu ficava tipo, foi na faculdade então que surgiu. Começou na faculdade. O meu coração começava a disparar e eu começava a ficar tipo, sabe, nervosa, o que eu vou falar e tal. E eu comecei a ficar muito nervoso, mas eu não era assim antes, porque eu já tinha feito aula de teatro, um negócio assim, e eu era bem desinibida, lembra lá do Fátima? Sim. Que eu falei, eu era despercetada de vermelho. Por que você ficou assim? Eu não sei qual foi a causa, mas eu percebi isso em mim. E você, Anda, quando que você percebeu que isso? Eu não lembro muito bem como que eu era quando eu tava no colégio, meio que a minha mente sumiu, eu não lembro direito o que acontecia na escola. É que quando você entra na faculdade, parece que você está em outro nível de seriedade, então não é igual, tenho que passar numa apresentação. É uma coisa maior que isso, é uma questão de personalidade, não sei explicar. Você tá lá na frente, você não quer... É a tua imagem. É a tua imagem, parece. Você vai fazer uma apresentação, mesmo que seja só de um trabalho de alguma matéria, mas não sei, você quer fazer bem feito. Eu acho que você se cobra tanto pra fazer algo tão bem feito, ou apresentar tão bem feito, que dá esse nervoso. Eu lembro, no meu caso, foi na faculdade, principalmente na faculdade de comunicação, que é muito contraditório, porque na faculdade de comunicação você tem que fazer muitas apresentações, então tem muito seminário. Então toda hora você tem que ler um livro e fazer uma apresentação, fazer um seminário sobre o livro ou sobre alguma coisa e algum tema. E era o tempo todo e, cara, eu sofria muito. Daí chegou ao ponto que os meus coleguinhas de faculdade, meus coleguinhas de comunicação ficavam tão nervosos por mim, porque eu ia me apresentar lá na frente e eu começava a gaguejar tanto que as pessoas achavam que eu ia chorar e ficava um silêncio na sala e eu sentia que as pessoas tinham pena de mim. E às vezes, sabe quando tinha... Piorava mais ainda. Porque sabe que às vezes vai rolar uma apresentação, você nem presta atenção na pessoa, assim, começa a conversar, a pessoa tá apresentando, você tá nem aí pra ela. Mas assim, quando eu ia apresentar, todo mundo ficava em silêncio, assim, tipo, vai apresentar. Meu Deus. Daí era pior ainda, porque você tinha certeza que todo mundo tá olhando pra você. Ai, era muito triste. Mas então, guria, é muito tenso isso mesmo, porque quem não sabe o que é, não sabe o que é. Já tem um monte de gente que é super desinibida, né? Vai lá na frente, fala, levanta a mão, fala com o professor, não sei o quê. Sempre tinha essas pessoas na turma, assim, e eu ficava, gente, como essa pessoa... A minha estratégia Qual que era sempre foi muito boa. Geralmente, quando era um trabalho individual, apresentação individual, que era mais raro, não tinha jeito, né? Mas quando era em dupla, então você sempre combinava com seus amigos, tipo, cara, eu faço tudo. Eu faço a pesquisa, eu faço os slides, eu faço tudo. Só não quero apresentar, só quero fazer a abertura, sei lá, ou fazer a conclusão, fecha 5 minutos. Eu sempre fazia. Arrasou. Eu sempre fazia a tática da abertura. Eu falava, eu quero falar primeiro. Eu também, eu pegava sempre falar primeiro oi, melhor. Boa tarde, nós somos... Cara, você fala primeiro, você não bota essa, você tem medo. Porque daí acaba, depois seus amigos falam o resto, assim, eles que se virem, e daí já passou aquela adrenalina. Agora, quando tem um pra falar, daí o outro vai falar, e daí é a tua vez. Daí você vai esquecer dando um troço, assim, já vai chegando. Não é horrível. É horrível. Daí, o que eu fiz pra... A Débora não sabe, porque ela não sabe o
que é isso, entendeu? Ela simplesmente fala e o coração dela não dispara. Eu percebi que eu tava começando a ficar assim. Eu tava começando a ficar com medo de falar em público e tal. Só que eu mesma tentei fazer uma estratégia assim de guerrilha comigo mesma. Eu falei assim, eu tenho medo, então agora que eu vou, entendeu? Agora que eu vou falar com a professora, agora que eu vou me apresentar. E quando tem palestra do Tudo Orna, teve uma palestra que a gente fez. Que sempre quando tem palestra a gente manda a Débora, assim, né? Porque ela que Não, fala. é que na verdade, só parênteses, vocês, isso tudo na faculdade, só que daí o que aconteceu é que quando a gente começou a trabalhar com Tudo Orna, começou a surgir. Muito melhorou, né? Melhorou muito. Nos É verdade. É verdade. E como é que foi, assim, a experiência, então, na tua faculdade? Você viveu com isso? Então, eu fazia duas faculdades. Eu fazia comunicação, eu fazia design, daí, tipo, design era mais fácil eu me virar, porque daí eu fazia todos os slides, não sei o quê, e mandava meus amigos apresentar, os professores não exigiam tanto que você fosse uma boa oradora. Mas já na faculdade de comunicação tinha até aula, era só pra apresentação, pra como que você falava em público, essas coisas, era tipo terrível, era uma tortura. Era oratória. Daí era uma sensação muito ruim, horrível. Eu tremia, eu suava, gente, eu não tinha vontade de chorar, mas saía tão gaguejada a voz que parecia que eu ia chorar. Mas enfim. Daí passou a faculdade, eu superei a minha última apresentação, assim, que a gente já falou de guerrilha, que foi a que teve que acontecer, foi meus TCCs. Comunicação eu apresentei com uma amiga, né, com a Sophie. Coitada, Sophie, ela treinou tanto comigo aquele TCC, a gente treinou tanto pra eu decorar e não estragar tudo pra ela, né, porque ela era super boa, daí eu ferrei. Daí na faculdade de design eu fui um pouco mais esperta, fiz sozinha até, né, não comprometi outras pessoas. E daí acabou, daí chegou a minha vida profissional, que deu outra etapa da história. Eu percebi, vamos dizer assim, que era aquilo que eu tava falando. Você ainda tem o teu TCC pra apresentar. Eu ainda tenho o meu TCC pra apresentar, tá? Você já apresentou o TCC de defesa do tema? Não tem isso lá. Não tem? Não. A defesa depois que você já entregou o TCC, você faz a tua apresentação de defesa. A gente tem uma matéria chamada pré-projeto. Daí, teu TCC tem que estar aprovado no pré-projeto pra você entrar. Esse pré-projeto. Só que não tem que fazer uma apresentação, é só um É que no meu foi horrível, porque além de você ter que apresentar só pros professores, eu lembro que no meu apresentação pra aprovar o meu tema pro TCC, da comunicação, eles convidaram, sei lá, umas 3 turmas de calouro, tudo. Nossa, convidaram toda a faculdade, assim, pra assistir. Daí, não sei por que isso. Eu já sou mais tipo, colocou uma plateia, mas enfim. Mas isso é passado. Pelo menos pra mim, assim, eu sinto que eu estou melhorando e eu sinto que você tá melhorando também. Eu acho que o fato da gente estar sempre se comunicando, fazendo vídeos e também com esses negócios do Tudo Orna, porque as pessoas nos chamam pra fazer palestras e tudo mais. A gente sempre, empurrava a Débora pra fazer essas palestras. Era assim, ou se não era a Débora, era com a Débora junto. A Débora. Porque se desse qualquer problema na hora, assim, daí a Débora já entrava. Cara, eu nunca vou esquecer de um dia. Eu ficava tão nervosa com o negócio de falar em público, que daí, porque assim, sempre foi eu sozinha na faculdade. Era eu comigo mesma, no máximo ferrava meus colegas, mas tipo, era faculdade, né? E o professor entendia, sei lá. Daí quando começa a entrar na área profissional, parece que se eu estragasse, tava ferrando, tava tipo, comprometendo a imagem do Tudo Orna, porque a gente trabalha com a imagem de nós três, o blog de nós três e tudo mais e tal. Então eu tinha uma pressão maior sobre mim, eu lembro que eu tinha muito mais medo de falar em público, eu sabia que podia estar comprometendo a imagem do Tudo Orna. E teve uma vez que estávamos nós, eu e Débora no caso, em uma palestra com Alice Ferraz, lembra disso? E tava toda a imprensa, tava Tudo Orna e mais, tipo, muitos jornalistas e tal. E daí ela falou assim, agora está aberto para perguntas. E eu tinha muitas perguntas na minha cabeça. E meu coração começou a disparar só pelo fato que eu queria fazer uma pergunta. E daí eu falei, meu Deus, eu quero fazer uma pergunta. Só que eu vou ter que falar no microfone. E tem muitas pessoas. Eu não quero. Daí eu falei, Débora, faça a pergunta. Daí a Débora, claro, dá aqui o microfone, não sei o que, né? Daí chegou o microfone. Então, sabe que ela começou a fazer a pergunta, eu comecei a ficar mole assim no... Ai, guria, comecei a ficar mole, tipo, por ela. Tipo, só porque era o Tudo Orna, deu. Horrível, ridículo. Isso faz muito tempo, faz anos, na verdade. Tudo Orna tem 6 anos que a gente... 6 anos. Foi bem no comecinho, daí eu tava numa adrenalina. Enfim, é um comentário. Até fiquei nervosa agora interpretando. Mas, bom, teve várias vezes que quem sente disso de nervoso de falar em público deve se identificar, porque é bem assim mesmo, você sente esse nervoso e, enfim, acontece isso.
A minha tática pra superar esse medo de falar em público, eu ainda não tô 100%, eu ainda hesito um pouco, que eu ainda não consigo projetar minha voz tão boa, sei lá, mas eu já melhorei muito daquele nervosismo que eu tinha. E tem vários tutores que fizeram isso acontecer. Número 1. Eu me forcei a falar em público. Então, mesmo que eu tivesse medo, tremendo de medo, eu me forcei a fazer as coisas. Por exemplo, teve uma palestra que a gente teve que fazer lá no EPA, lembra, né? 500, 600 pessoas, sei lá, tava num ginásio cheio. E a gente tinha que entrar no palco, gente. Nossa senhora, eu tava muito nervosa. E daí quando eu fico nervosa, eu fico tipo, fazendo umas brincadeirinhas. E daí eu ficava pensando, nossa, será que as pessoas estão achando engraçado isso que eu acabei de fazer? Ou será que elas não entenderam? Ai, sei lá, começa a passar um monte de coisa na cabeça. Mas enfim, eu fui e a Débora, tipo, super tranquila, assim, rindo, e eu, tipo... Mas isso, depois que eu acabei, eu senti assim, nossa... É possível, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças. Quanto mais você vai fazendo, mais aquilo vai ficando normal pra você. Teve outras coisas que eu fiz também, que foi quando eu tava no meu intercâmbio. Então pense, eu já sou uma pessoa assim, né? Que tem medo de falar em público. Quando eu fui pro intercâmbio, me botaram pra falar em público em inglês. Óbvio. Aí deve ser. Então imagina a minha situação. Tinha vezes que eu ficava muito nervosa. As pessoas deviam achar que eu ia chorar, que nem você falou. Porque eu ficava tipo... Se você já não acha as palavras em português, imagina em inglês. As pessoas falam, exatamente, as palavras não vinham na minha cabeça de jeito nenhum. Daí o que aconteceu foi que daí, no segundo semestre, no segundo quarter lá, eu me inscrevi para uma aula de discurso em público, de falar em público. Speaking Up Ideas é o nome. Que era você fazendo apresentações e falando em você sozinho. E daí, dali eu. Mas aí, assim, essa aula foi muito boa, porque eu percebi que o pessoal que tava na minha sala, americanos, estrangeiros, brasileiros, enfim, não eram só pessoas que não falavam inglês 100%, né? Não era tipo... a língua mãe. Pessoas que também falavam inglês, a língua mãe, fazendo lá, tipo, a aula de oratória, porque elas também tinham esse nervosismo. E daí aquilo me deixou mais tranquila, porque o professor também falava assim, se você é estrangeiro, se inglês não é a sua primeira língua, você tem que ficar mais tranquilo ainda, porque afinal de contas, você não tá dominando a sua língua, então todo mundo vai entender, blá 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 blá. Eu falei, ai, quer saber? É verdade. E foi essa uma das maneiras que eu também aprendi a falar melhor inglês. Inclusive, se der, eu vou fazer um vídeo sobre jingles de inglês, eu acho uma boa ideia. Legal. Comenta aqui embaixo se você acha que eu devo fazer esse vídeo, tipo, hashtag vídeos em inglês, hashtag Júlia ensinando inglês, Júlia. Sei lá, faz umas hashtags aí que eu talvez faça esse vídeo. Se der muitos comentários. Se der muitos comentários e muitos curtidos nesse vídeo, talvez eu faça. Porque eu tenho umas técnicas, assim, do que fizeram eu perder a vergonha e falar. Número 2, faça aula de oratória. Basicamente, se tiver alguma oportunidade de fazer coisas, porque... Claro que o que eu queria era fazer aula de fotografia, fazer aula de não sei o que não precisava ficar falando muito, não ia ser obrigada a ficar indo lá na frente falando inglês pra todo mundo, mas eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu quero melhorar nisso. Então, se você tiver oportunidades, né, faça. Outra coisa que a Débora fez, ela fez um curso chamado Dale Carnegie. E também fez a perestroika. E fez, sim, e esse curso da Dale Carnegie eu queria até fazer. Eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser fazer esse curso do Dale Carnegie, que foi o curso que a Débora fez. Que é um curso muito bom pra fazer amigos e influenciar. Bem esse nome do livro. Fazer amigos e influenciar pessoas. Que é um curso que você aprende a realmente se comunicar. E isso que ela falou é muito verdade. A gente tá falando de apresentação de trabalho, de apresentação na frente, assim, de um monte de gente. Você imagina muitas pessoas, né? Mas quando você tá num happy hour, vamos dizer, e você tá conhecendo alguém do seu trabalho, que é importante você fazer um contato com aquela pessoa, você também tem que saber como se comunicar com ela, mesmo sendo só uma pessoa, um grupinho de pessoas, assim. E eu sou péssima nisso também. Eu sinto que não, que eu não sou péssima nisso. Sério? Não, eu sinto que o meu medo é quando você formaliza o ato de falar em público. Por exemplo, assim, às vezes são 40 pessoas, mas são 40 pessoas que eu vou chegar numa roda, assim, que eu tô com a galera junto, eu posso olhar pra alguém e falar, eu vou me dar super bem, vou conseguir conversar e as pessoas prestarem atenção em mim. Agora, sentem. Todo mundo sente que agora vai começar, a Bárbara vai falar. Nossa, daí parece que por quê? Pra que isso, entendeu? Por que isso? Mas na verdade esse formato é bem a ver mesmo. É um formato que isola, né? Tipo, deixar uma pessoa lá. Eu não consigo deixar a pessoa exposta. parece que eu lembro até na faculdade que
ou eu ficava olhando pro infinito, assim, eu não olhava pros olhos das pessoas. Eu ficava olhando lá, eu não olhava pra ninguém. Ou eu tinha uma amiga, eu só ficava olhando pra ela, assim. Como se a apresentação inteira Ótimo você ter falado isso. Ótimo você ter falado isso, porque isso me lembrou de uma coisa. Tipo, ela não pode nem... Como eu sou uma pessoa que tenho essa angústia de falar em público, eu sempre me coloco no lugar da pessoa que tá lá. Então quando a pessoa tá falando em público, eu olho pra ela e fico assim, ó. Eu também, o tempo todo. Isso eu faço, queria. Tá, alguém tá apresentação, eu paro e presto atenção, assim. Tá dando pra entender. Tá legal. Tipo, assim, Se motivando a pessoa. Por quê? Porque eu sei que isso é uma coisa boa. Eu lembro que lá no intercâmbio também, eu fazendo as aulas de inglês, ainda bem no comecinho, uma maravilha quando você encontra essa pessoa. Porque você tá falando, daí você tá meio que assim. Quando você encontra a pessoa que, tipo, tava dançando na cabeça, você fica... É você mesma. Não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa tipo, fica assim. Essa pessoa era a Gabi, a minha amiga, que ela ficava assim. E daí, engraçado, que quando ela lá, eu ficava assim. Daí era a gente. E daí as pessoas falavam, eu gosto de ficar olhando pra Júlia quando a gente tá apresentando, porque ela fica assim. Eu falava, gente, fico mesmo. Porque é uma. É melhor. Pessoa. Porque se eu olhar pra aquela pessoa, a pessoa tava assim, ó. A pessoa fala, não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Eu não tô falando nada com nada. Sei lá, qualquer coisinha. Agora tem uma pessoa que tá fazendo assim, ó. Ótimo. Mas eu acho que essa é a maior lição. É uma coisa que eu melhorei, eu senti que eu melhorei depois que eu fiquei me forçando a fazer as coisas. E uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, mas isso aconteceu comigo, tomara que aconteça, também aconteça com alguém, que foi, quando eu voltei, eu pensei assim, gente, eu posso falar português, entendeu? As pessoas me entendem. Então eu comecei a falar de um jeito na aula e tipo, professora, com licença. Aquelas chatas. Eu fui super. Porque, gente, eu pensava, nossa, que bom poder falar o que você tá pensando e as pessoas vão te entender. Hoje em dia é diferente. Foi 6 anos com tudo ordem. A gente vai pegando umas... Encontrando as pessoas da plateia que mexem a cabeça pra você. Você vai pegando umas técnicas assim, você começa a ficar mais familiar com uma situação inconfortável que é estar falando em público. Tipo, professora, eu tenho uma coisa para comentar sobre o que você acabou de dizer e blá blá blá. Tipo, nunca fiz isso, cara. Eu só de pensar em falar alguma coisa, eu ficava nervosa. Teve uma vez que eu tive uma recaída, que foi a professora, a gente tava falando sobre um tema X, e a professora fez uma pergunta, e eu tava com a resposta na cabeça, falei, essa é a resposta, essa é a resposta. E a professora, gente, ninguém! Daí algumas pessoas respondendo tudo errado, pensando tudo errado, cara. Eu sei, a resposta é essa, aí na minha cabeça, assim. Daí eu, tipo, será que eu falo, será que eu não falo? Tipo, com a resposta aqui assim, mas tipo, com aquele nervosismo que me pegou, assim, de jeito. Daí a professora falou, gente, blá blá blá, e era a minha resposta, daí eu fiquei tipo, eu poderia ter respondido. E quando acontece esse tipo de coisa que você fica com raiva, que você pensa, pô, tem que falar mesmo, entendeu? Ou mesmo se você não tiver certeza da resposta, o melhor é falar, é se comunicar, que é o que a gente tá fazendo agora. É uma comunicação um pouco diferente, mas a gente tá se comunicando. Ficar calado é a pior coisa que tem. Então fica a dica, ficar calado é a pior coisa que tem. Hashtag abre a boca, hashtag fala aí, hashtag se você liberdade. tem esse tipo de medo também de falar em público, deixe suas experiências aqui nos comentários. Conta pra nós como que você superou isso. A Ju já superou muito melhor do que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, não vou negar, mas óbvio que eu tô bem melhor. E deixem dicas de como superar esse medo, né? E se você também não tem, se você é uma Débora, também deixa as dicas. Deixa as dicas de como ser assim. Passa aí as dicas pra nós. Né? Então, por favor, se inscreva no canal e dê um curtir nesse vídeo se você gostou, pra gente saber que você gostou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, porque se não tiver mais inscritos, a gente vai parar tudo. Então vai só uma ameaça. Se chegar a 50 mil inscritos no canal, eu e a Bárbara vamos fazer uma palestra. Vai estar tudo passando ao vivo, vocês vão ver como a gente vai se sair. É isso aí. Tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal. Beijo, tchau. Aí, ó, só vale se for daqui uma semana. Põe isso em preto e branco no final. Tipo, tudo bem, né?